Né? Porque, assim, né? A molecada de hoje, ela veio realmente... Eu tenho um paciente de 8, ele tinha 8 meses, ele pegava o celular da mãe, entrava no WhatsApp, escolhia a fotografia do pai, escolhia o emoji que ele queria mandar para o pai. Então, alegria, tristeza, raiva, ele... 8 meses. Imagina como esse moleque está agora, deve estar com 3 anos. Bom, tem panetone lá embaixo, viu? Que realmente é importante por causa do Natal, que a gente vai fazer... Nós mudamos muita coisa por causa do projeto Chendra, né? Então, ano que vem, a gente vai para a rua não só levar comida, mas também levar arte, música, dança, né, Ale? Isso. Porque é importante, né? Porque as pessoas que vêm aqui no SAM, que é o Dirce Moura, pegar são as famílias cadastradas, elas dizem que vêm pegar a compra. Então, não tem motivação de crescer, né? A gente já tentou muitas coisas, curso de artesanato, tal. Não tem vontade. Antigamente, quando eu fazia todos os projetos, as gestantes eram obrigadas a aprender tricô ou crochê, fazer os sapatinhos, os gorrinhos dos seus filhos. Hoje as meninas dizem que não tem tempo para fazer isso. Tem tempo para ir na manicure. Mas a gente tem que motivar essas pessoas, porque o que eu vejo de problema é que a gente está ficando extremamente imediato e superficial, né? E isso não leva a nada, né? Não sei se vocês já viram aquele robô Da Vinci que faz cirurgia. Fantástico, né? Ele consegue costurar a pele de uma uva sem rasgar a pele, que é tão delicada, tal, dentro de uma garrafa. É fantástico, realmente. O robô, eles são perfeitos. As máquinas são precisas, mas as máquinas nunca serão capazes de acolher. E se a gente não entender que nós estamos nos tornando máquinas, pode esquecer, o contato não vai acontecer. Porque o que os extraterrestres buscam é justamente o aprofundamento da consciência de que somos seres cósmicos, né? Muitas pessoas escrevem para a Margarete, para mim, dizem: ai, você acha que eu vim de tal lugar? Você acha que eu vim daquele outro? Cara, sei lá, eu não sei de onde eu vim. Eu nem sei se nós somos desse universo. Porque existem universos paralelos. Quem fala para você que o que você está vivendo aqui hoje é diametralmente oposto do que você vive numa terra paralela? Quem que garante que nós somos filhos desse universo? Que a gente não veio para cá por um buraco negro que comunica 2 universos e porque a gente não aprovou lá, veio para cá para ver se pega no tranco. Que aqui estejam as mônadas mais imaturas. Imaturidade é apenas nível de mensuramento do quanto temos que aprender, né? Então, os extraterrestres, eles não... Vocês já ouviram falar de extraterrestres contatando prêmios Nobel? Tem algum prêmio Nobel que fala: eu fui contatado por um ET? Foi um ET que me mostrou como é que era a molécula do DNA? Nunca, né? Não, nem diria adultos, mas não estão procurando pessoas ligadas estritamente ao campo tridimensional. Ainda que seja muito importante também esta ligação, porque, é óbvio, eles não podem trazer a tecnologia deles para nós. Isso, pelo menos, a Confederação. A Confederação tem uma diretriz, que é mesmo aquela diretriz do Guerra nas Estrelas, como é que é? Jornada nas Estrelas, que é a diretriz primeira, é isso mesmo. Gene Roddenberry era um contatado. Quem assiste a primeira série que eles fizeram, Star Trek, sabe, que passa na Netflix atualmente, né? O Star Trek, vê que os caras falavam de reptilianos, de greys, né? Foi uma primeira introdução. Ele fez realmente algo maravilhoso, porque ele foi um dos gatilhos, se não o mais eficiente, dos gatilhos a serem utilizados para despertar na humanidade, que tinha nos anos 60, quer dizer, tinha 10 anos a ufologia moderna, este religar e este despertar de que nós somos sementes cósmicas, que atualmente estamos aqui na Terra, né? Porque aqui é uma escola pedagógico e necessário. Então, não adianta você dizer que, ai, meu Deus, eu estava lá em casa, feliz. Aí vem um ET, puf, me abduziu, eu sou uma vítima. Porque isso não é real. Nós não somos vítimas. Nem da Confederação, onde nós somos parceiros, nem dos draconianos, onde nós somos cúmplices. Porque nós estamos exatamente na sintonia que nos cabe, né? O que eu vejo de muito importante, porque, óbvio, né, ano que vem é a data limite que o Chico falou,
embora cá comigo eu acho que alguma coisa foi antecipada, talvez não seja julho, talvez seja um pouco antes, porque a gente percebe que a ciência está evoluindo de uma forma estrondosa, magnífica, magnífica, embora ela ainda não sirva ao mundo, mas se vocês procurarem inovações criadas por jovens, vocês vão ver coisas absolutamente baratas, acessíveis a todos, de crianças que não necessariamente têm muita cultura. Lá uma tribo da África, eles são pastores e eles matam os leões, porque os leões comem o gado. Aí um garoto de 12, 13 anos, ele desenvolveu um sistema de placas, células solares, para manter a iluminação do rebanho, porque luz para o leão significa homem, homem significa morte, o leão fica longe das vacas. Ele fala, eu amo os leões, eu não quero que eles morram. Eu não quero que eles matem as vacas, porque é delas que a gente vive, tirando leite. Mas não precisa matar leão. Ele criou um sistema que hoje ele vende a R$200. Percebam, África, um menino pobre. O que existe nesse menino? Um espírito revolucionário, um espírito extraordinário. E sempre houveram, né? Ontem nós assistimos um filme, Até o Último Homem. Vocês já assistiram esse filme? Mel Gibson, extraordinário. É uma história real de um rapaz chamado Desmond Doss, que ele vai para a corte marcial porque ele se alistou, mas não quer dar tiro. E aí o comandante dele fica histérico, né? Chama ele de tudo quanto é coisa, obviamente. E ele é preso como se ele fosse um desertor. E ele vai para a corte marcial e aí ele fala, não, mas eu não quero deixar de ir para a guerra, eu quero ir para a guerra, mas eu não quero matar ninguém, eu quero curar, quero salvar. Eu quero ir como médico. Aí eles acham um comandante da mais alta patente lá fez uma carta a favor dele a pedido do pai dele, que era da Primeira Guerra Mundial, e ele vai para a guerra sem nunca ter disparado um tiro como médico. E o pelotão dele, lógico, despreza, porque, afinal de contas, um homem que não pega uma arma é, no mínimo, boiola. E ele num ataque que eles sofrem de japoneses, de uma ilha, que tinha um costão enorme, ele fica na parte de cima e ele sozinho consegue tirar 1 a 1 75 soldados feridos, incluindo japoneses. Acho que os japoneses não foram computados, porque devem ter morrido todos, né? Mas sozinho. E ele só falava assim, cada vez que ele conseguia descer pelo costão: Deus, dai-me força para que eu salve mais um, apenas mais um. Ele é um herói. Eu aconselho vocês a assistirem esse filme. Ele foi o primeiro soldado americano a ser condecorado por bravura sem ter nunca dado um tiro. É uma alma evolucionária, não é? Ele não é um destaque, ele já era vegetariano naquela época. Então, estas almas sempre houveram na Terra. Eu tenho certeza de que nenhum de nós é originário primário da Terra. Nenhum de nós é uma centelha que começou sua evolução no reino mineral aqui do planeta Terra. Porque o planeta tem 4,5 bilhões de anos, é velho pra caramba, né? E se a gente ainda está do jeito que está, é bom pensar que a gente veio de um planeta mais jovem, de algo mais novo, para não pensar que a gente é muito ruim, como aluno, não é muito atrasado. Mas, obviamente, existem nesta galáxia, tá? Eu não faço ideia de outras galáxias. Nesta galáxia existem muitos níveis de planeta. Desde planetas materiais, que são planetas ainda em formação, como um dia nós fomos, né? A planetas primitivos, que é quando a vida começa, então se estabelece. No material você estabelece os reinos, mineral, vegetal, animal, etc. Os elementos entram em calmaria, começam a conviver entre si. No primitivo começa a vida. Alguém vem e semeia a vida. No planeta Terra, essa semente foi aquática. Os seres se desenvolveram inicialmente na água, para aí migrarem para anfíbios, e aí se tornarem répteis e aves, e aí virem os mamíferos. La crème de la crème, né? Ou o crime do crime. Porque, afinal de contas, são os homens que destroem o planeta Terra, não são os animais. Mas a vida que se desenvolve há 2,5 milhões de anos aqui na Terra, ou 3 milhões e alguma coisa, o hominal está aqui na Terra há pouco mais de 3 milhões de anos. É óbvio que se nós hoje, se formos comparar, tá? Comparem o que aconteceu na Argentina, foi domingo passado? Que era para ter o jogo da, sei lá de quem com não sei quem. Boca e River. Hã? Foi agora, domingo passado, né? Quem acompanhou aquilo é de tamanha selvageria que me lembrou as cruzadas. Não lembrou?
Quando a gente... Aquele acidente horroroso do caminhão dos porquinhos que tombou, sabe? O que eles fizeram para tirar aqueles animais, o que as pessoas fizeram para pegar pedaço, é de tamanha selvageria que me lembra as cruzadas, me lembra o tempo medieval. Então, eu questiono muito se moralmente nós progredimos alguma coisa da era medieval para cá. Eu acho que nós adquirimos mais verniz. Mas percebam que nós temos evidências claras de naves não tendo contato, nós não temos relatos de contatos. Contudo, na Idade Média, nós temos evidências, através da arte, de naves. Os crop circles, que hoje o pessoal faz, né, até paga para formar crop circle falso, né, que é uma perda de tempo danada. Os crop circles começaram lá no condado de Wiltshire, em 1789, alguma coisa assim. Então, não é nada moderno, né? Então, contato, abdução, você não pode dizer que houve. E, pelo que a Confederação diz, as abduções deste novo ciclo, a partir dos anos 50, elas se iniciam claramente com o propósito de se criar uma nova raça humana, que vai dar forma ao novo planeta, que é o planeta de regeneração. Então, tem muita gente que me escreve assim e fala: eu não quero esse papo de a gente não estar preparado para ter contato em massa com ET. Não quer, filho? Então, tá, problema seu, porque eles acham que a gente não está. Não é uma decisão nossa. Nós não temos sequer capacidade para tomar essa decisão. Vocês entenderam isso? Digamos aqui, qualquer um de nós quer falar com o Bolsonaro. Eu votei nele, eu fiz campanha, eu quero falar com o Bolsonaro. Você vai conseguir falar com o Bolsonaro? Não. E o Bolsonaro não é um ET. Não está na nave. Ele é humano como nós. Entendem o que eu digo? Então, não depende de nós isso. Eu quero ter contato, eu vou ter contato porque eu quero. Não, porque nós não temos esse poder. O Chico Xavier, quando disse o telefone toca de lá para cá, ele não estava se referindo só ao plano espiritual terrestre. Ele estava se referindo ao mundo multidimensional. E esta é a pura verdade, né? Então, vocês imaginem, só imaginem, meio-dia da sexta-feira, desce um jato na Avenida Paulista. E desse jato descem 2 seres vestidos de prata e répteis verdes. O que vocês acham que vai acontecer na Avenida Paulista? Vai ter gente que vai atropelar. Vai ter gente que vai se jogar no chão em adoração. E vai ter gente que vai subir na Gazeta e se jogar lá de cima. E vai ter gente que vai pagar para ver. Porque esta é a realidade da raça humana. Nós somos um mosaico muito intenso de diversos níveis de capacitação emocional. Porque eu não estou falando de inteligência racional, perceba, eu estou falando o tempo inteiro de inteligência emocional. O Gardner, que fez esse estudo lá de Harvard, ele diz que existem 8 tipos de inteligência emocional, né? Então, por exemplo, eu não sou capaz de fazer um pacote de presente. E eu sou cirurgiã, mas eu não sou capaz de fazer um pacote de presente. Não quer dizer que eu sou burra. Quer dizer que eu não tenho inteligência para fazer um pacote de presente. Tem pessoas que têm muita aptidão para uma coisa e nenhuma para outra. Né, Margarete? Muita aptidão para esporte, a Margarete não dá. Mas para artes, o que ela pegar para fazer, ela vai fazer bem feito. É aptidão. É a inteligência dela no campo. E cada um de nós tem expertise em alguma coisa. E é exatamente atrás dessa expertise que os ETs estão atrás. Eles nunca vão privilegiar raça, sexo, idade, nível social, carro na garagem, televisão, cultura, nacionalidade, tipo sanguíneo. Eles não priorizam isso. Ainda que estudos feitos por ufólogos da Argentina, e não apenas da Argentina, dizem que os visitantes de dormitório preferem os Os negativos. Né? Dizem. Mas tem muito O negativo que nunca viu falar de ET. Tem muito O positivo que fala com ET, A negativo, A, B. Porque isso é uma... Percebam, é um estudo genético ligado a um grupo específico. Bom, pesquisa genética ligada a um grupo específico. Então, não há a menor chance de qualquer um de nós ser um contatado ou um abduzido sem que exista uma expertise em nós que atraia esse contato. O que é que você pode fazer com esse contato? O que é que esse contato altera em você? Porque essa que é a questão.
Na Cheliana, os ETs invadiram aqui. A Cheliana não, ela veio bem depois. Mas os ETs invadiram a Casa do Consolador em 2003 e eles criaram um verdadeiro inferno, porque as cadeiras ficavam viradas para lá antigamente. Quem frequentava a casa? Você, né? Você lembra? As cadeiras ficavam viradas para lá, né? E tudo assim, agruvinhado, era absurdo. E entravam bolas azuis aqui. Então, você imagina a alegria do pessoal. Né? O pessoal se assustava. Nos trabalhos de Umbanda, a gente via como se fossem espadas dos Jedis, vermelhas, verdes, cruzando lá dentro. O que queimou de lâmpada aqui, de aparelho elétrico, né? Então, quando eles entraram aqui, eles entraram claramente para fazer clara a presença deles. Aí eles foram para a praia e se mostraram lá. Positivo, bárbaro, 189 testemunhas, estávamos lá todos, ótimo, perfeito. Aí a Cheliana apareceu lá em casa, minha gata se enrolou na perna dela, sensacional. E se a gente não tivesse feito nada com isso? E se a gente apenas falasse, olha, eu sou abduzido, vou para a televisão, vou para a Rede Bobo, vou fazer qualquer coisa para aparecer? O que teria valido tudo isso? Nada. Percebem? Nada é exatamente contra o que eles se opõem. Eles querem ação. E na verdade, eles buscam seres humanos da Terra que estejam dispostos a virar a mesa, a quebrar padrões, a quebrar paradigmas, a romper com o sistema só porque o sistema diz que aquilo que é o certo. Não é. Uma das primeiras coisas que a Celiana estabeleceu comigo foi: você não come mais carne. Por quê? Porque eu preciso que você produza um ectoplasma mais sutil. Não dá para trabalhar com você no ectoplasma que você produz. Olha, nós trabalhamos em 5 médiums agora lá dentro. 5, né? 5. Você come carne, Alê? Eu, Alê e o Américo também não come. Não, o Américo come, né? O Américo come. O Américo, o Alex e a Shirlene comem carne. Ah, mas tem ET lá. Tem. É uma outra linhagem. Outra linhagem. Ah, então eles não exigem de todo mundo? Não. O que eles esperam que você compreenda? Que você compreenda que o animal é irmão, que você não tem... Sabe, olha para o seu filhinho, olha para o seu irmãozinho, olha para a perninha dele e pensa numa coxa de galinha. Você tem vontade de comer? Percebam, mas tem gente que come bebê. Leitão é bebê. Cordeiro é bebê. Frango de leite é bebê. Vocês estão comendo bebês. Vocês já pararam para pensar nisso? Imagina um ET na sua casa querendo contatar você e dizer: não está pronto. Ainda não está pronto. Porque eles não julgam. Quanto mais ético é um ser, menos crítica ele produz, menos julgamento ele faz. Prejulgamento, então, esquece. Preocupação também esquece. Porque a ética implica numa mudança de vista. A ética implica num novo olhar. E enquanto nós, humanidade... Então, quando eles dizem nós não estamos preparados, não, a gente não está. Porque vão criar religião com o nome deles, né? Vão inventar coisa em nome deles, vão matar em nome deles, vão se sentir eleitos em nome deles. E ninguém é eleito para nada. A gente não se elege nem para a própria felicidade, pessoal. Né? Então, vocês acham realmente que nós estamos preparados para um contato em massa? Por isso que não tem. Né? E nem se vê nave... Nós tivemos agora, 15 dias atrás, ou 3 semanas atrás, uma onda UFO. O Rio de Janeiro, vários locais viram. Aqui em São Paulo, no ABC, se viu em Belo Horizonte, lá na Irlanda, né, que a gente recebeu coisas da França. Então, apareceram. Mas é frequente? Não. Por que não é frequente? Porque eles têm mais coisa para fazer do que gastar combustível. Né? Tem muitas pessoas que falam assim: eu vejo nave todo dia. Aham. Você acredita? Não. Por quê? Porque isso não é real. Isso não é real. A não ser que você trabalhe dentro de uma colônia ET. E lá você vai ver nave todo dia. Ou que você tenha vários modelos de Star Trek na sua cômoda e você olhe para elas e aí você está vendo nave todo dia. Porque isso não é real. E se há uma coisa que me preocupa muito, eu vejo pessoas que perdem o senso da realidade. Perdem o senso da realidade. E se nós não tivermos os pés firmemente assentados no chão, não adianta a cabeça estar nas nuvens. Porque aí a gente vai tropeçar e quebrar o nariz. Entenderam?
O que os ETs estão buscando são pessoas que digam, não, eu não vou mais ter esse tipo de atitude, porque isso não é bom para o meu planeta, não é bom para mim. Não, eu vou, daqui para frente eu vou tomar cuidado para não contaminar a água. Eu vou realmente, está chovendo para caramba, está afogando todo mundo. Sim, mas eu vou economizar água. Por quê? Porque eu sei que está previsto uma seca catastrófica para daqui a alguns anos. Então, eu vou fazer a minha parte hoje. Se eu sei que micro-ondas faz um mal danado para o alimento, e a fotografia Kirlian prova isso, mas eu vou parar de usar micro-ondas, ué. Ai, mas é tão prático, né? Opa! Para gente que trabalha, né? Chega em casa, se quer mais que o micro-ondas faça favor para você, né? Não? Mas, gente, olha, francamente, o ano que vem, nós vamos ter um evento de saúde aqui com o Sebastião Camargo, a Margarete, eu e o Américo, e a Alessandra. Também não sabia, fiquei sabendo agora que você está nele. Acabou, fiquei sabendo agora. Que nós vamos falar muito disso, e o Sebastião Camargo, ele fala muito dos malefícios dos componentes eletrônicos na nossa vida. E a gente sabe que é real. Vocês concordam que seria maravilhoso se a gente conseguisse erradicar uma noite por semana telefone, celulares, smartphone, iPad, televisão? Como é que você ia se relacionar com a sua família? Porque acho que vocês, né, algumas pessoas não sabem nem como é que é a cara do outro. Porque a gente vive assim, né? Mas vale a pena tentar. Porque essas civilizações que são muito mais avançadas do que nós, não têm WhatsApp, não tem Facebook, nem, sei lá, como é que é o nome? Instagram, não tem nada disso, Twitter. Por que será que eles são mais avançados e não têm? Né? Porque eles se comunicam por telepatia. Se falam muito pouco e gastam muito pouca energia. Eu não sei se vocês viram, essa semana saiu um artigo muito interessante que no Campeonato Mundial de Xadrez, o rapaz que ganhou o campeonato, ele perdeu 2 quilos numa partida. Eu resolvi meu problema, daqui para frente eu vou jogar xadrez. Porque o cérebro, ele faz a gente emagrecer, gente. E não é brincadeira, procurem isso, isso é real. Saiu essa semana, acho que foi essa semana passada no máximo. O campeão mundial de xadrez perdeu 2,5 kg na série de partidas que ele teve. O desgaste. O corpo é altamente inteligente. Então, perguntem-se, como eu posso formar já, a partir de mim, a nova Terra? Porque esse é o meio seguro do contato. É o único meio seguro do contato. Aqui, obviamente, o Reiki escancarou uma porta. Escancarou mesmo. Porque a gente, depois do Reiki, que isso aqui virou de cabeça para baixo. O Reiki sintoniza. É como se fosse uma senha para eles nos acessarem. Então, é uma realidade, porque o Reiki alinha e desbloqueia os nossos chakras. O canal Chuchuma. E é por aí que eles entram. Então, vale a pena, sabe? Reiki vale a pena nesse sentido. Agora, também não é garantia que você faz Reiki e vai... Saudações. Também não tem essa garantia. E tem muita gente que é contatada e nem sabe o que é Reiki. Não tem garantia, mas que o Reiki... Obrigada. Que o Reiki ajuda, ajuda. Posso pedir para você abrir para mim? Porque eu vou dar um banho em você, na Margarete e em mim. Então, o que nós temos que tomar atenção é isso. Se eu ficar olhando para cima, eu não vou ver a pessoa que está morrendo de fome do meu lado, o animal que foi atropelado, a planta que está sendo esmagada, ou quem está em sofrimento. Obrigada. Eu tenho que olhar para cima, mas, ao mesmo tempo, para o lado. É uma realidade. E nós estamos virando máquinas. Porque a gente se acostumou com a violência, a gente se acostumou com o sofrimento do outro, desde que não seja nosso. E está banalizado. Quem foi que fez uma oração ontem para as pessoas que morreram naquele acidente do avião ou que se feriram naquele acidente do avião? Alguém aqui fez uma oração? Não dá nem 3%. Bom, mas saiu na internet. Você tem WhatsApp, não tem? Você tem telefone, smartphone? Chegou. Se eu recebi no lugar que não tinha sinal. Então, vejam. É esta mudança que se propõe. É essa mudança que eles esperam de nós para poderem criar formas de estabelecer pontes de comunicação. Eles não se interessam por pessoas que não fazem nada.
Mas eles têm profundo interesse em pessoas que estão dispostas a fazer alguma coisa. Esse é o recado que eles pediram para dar. Se a gente quer o contato, a gente tem que estar preparado para ele, tem que se fazer por merecer. Tá certo? Alguém quer perguntar? Tem alguém aqui que está perguntando sobre a volta de Jesus. Isso vai acontecer. Estão perguntando aqui pelo YouTube a volta de Jesus e se vai acontecer. Cara, ele não pode voltar porque ele nunca foi embora. Jesus não volta como ser físico. Volta como consciência. E é uma consciência que não volta no sentido de ter ido, mas no sentido de ser percebida, ser captada. Eu não sei se vocês sabem, mas Jesus foi o maior... Quem quer perguntar tem que vir aqui no microfone, por favor. Jesus foi o maior ET que já teve aqui, né? Ele ficou mais de 1000 anos se reduzindo, recriando seus corpos multidimensionais inferiores para poder gerar um corpo físico. Vocês sabiam disso? Foi uma batalha para ele conseguir chegar ali, né? E o que fez ele vir foi justamente a entrega do Pai, entre aspas, por uma raça que é absolutamente doente. A Terra, na época de Jesus, já era um planeta de expiação e provas. O que é expiação e provas? Predomina a força sobre o direito, a matéria sobre o espírito, o temporário sobre o eterno. É isso que a gente está vendo aqui, né? Para o próximo nível é a regeneração. Paulatinamente, nós vamos dar direito maior do que força, eterno maior que temporário e espiritualidade maior do que matéria. Mas é paulatino, é progressivo. Vai devagar. Não pensem assim, que alguém vai dar um estalo de dedo e a gente dorme, expiação e prova, e acorda a regeneração. Eu sempre falo que acorda a regeneração e prova, porque vai ter ainda um período que a gente chama de latência, período de intercâmbio, e nesse período de intercâmbio, espíritos que não são tão ruins para ir embora, mas também não são tão bons para terem o passaporte visado, eles ficam, são os borderline, que é quem cabe a reconstrução planetária. Não pense em reconstrução planetária porque está tudo no chão. Reconstruir tem muitas formas, principalmente de novos paradigmas. Então, toda a passagem de Jesus foi no sentido de dar um tranco para, nesse tranco, a humanidade despertar. Foi lá que começou a transição planetária, quando ele se materializou dentro do útero de Maria. Então, você não pode dizer que Jesus saiu da Terra, vai voltar, porque ele nunca saiu. Ele está na chamatrina de todo mundo que anela em si o desejo de algo melhor, que trabalha para fazer algo melhor. Porque esse sentido de fraternidade é exatamente o que é Jesus. Agora, como corpo físico, não volta, não. Não está necessidade disso. Tem mais alguma pergunta aí, Marga? Ondas de desastres naturais em 2020. Deixa chegar 2020. Não sofre por antecipação. Porque a gente não sabe se vai estar aqui em 2020. Para que se preocupar, né? Fala. Você falou do Star Trek e da série do Capitão Kirk lá, tem uma cena que é considerada a pior cena de série de televisão, que é ele brigando com o reptiliano. E seria a cena mais real que podia ter acontecido. A mais real que podia ter acontecido, verdade. E aí outra coisa que você falou foi sobre o avião pousando na Avenida Paulista. A nave. Pode considerar isso, um avião da Gol fazendo isso. Está acontecendo em São Paulo voos... Tudo bem, amigão, por favor. A gente aqui vai levar essas coisas a sério. Essa sua parte a gente... sério. Mas não tem avião da Gol pousando na Paulista. Deixa eu falar que você vai entender o que está acontecendo. Mas é que as suas filmagens só você vê, amigão. Como não é vê, os outros todo que mundo vê. Tá bom, então depois a gente conversa. Mas agora você fala depois e foge, Mônica. Não, é que eu não posso alimentar o que eu estou percebendo um desequilíbrio, meu amigo. É isso que é o problema. Não, Deixa o outro senhor falar, por favor, meu querido. Não, ela ia ajudar. Meu nome é José. Na verdade, Mônica, eu queria fazer 2 perguntas. Eu não sei se você pode me responder a primeira. Alguns anos atrás, uma amiga do meu trabalho falou assim, olha, eu estou com a minha tia, ela tem cirrose e ela não está legal.
você podia ir comigo na casa dela para examinar, dar uma olhada. Eu falei, tudo bem. Aí eu fui e chegou lá, ela estava em encefalopatia, ela não tinha condições financeiras, eu fiz um clister, depois eu fiz outro clister, ela foi melhorando. Eu estava no quarto com ela. E isso é muito claro. Naquele momento, eu não deixei muita importância disso. A hora que eu tirei ela da cama e coloquei ela na cadeira de roda, tinha um ser dentro do quarto, mas foi muito claro, eu vi perfeitamente. Sua mente está muito clara, está bem claro. Está muito clara. Muito clara. A minha dúvida só é que, para mim, aquele ser não era uma coisa boa. Não era. Não era. Tá, eu não sei o que é, porque eu não conheço essa parte de extraterrestre, é uma coisa muito nova para mim. E a segunda pergunta, Akhenaton, cada um fala de uma certa maneira, ele foi um extraterrestre? Sim. O corpo dele tem a estátua dele, né? É totalmente híbrido. Abdômen brataquiforme, mama. Apesar dele ter os genitais masculinos, ele era um híbrido, tá? Ele é um ET mesmo. Dizem que ele era um dos sacerdotes da Atlântida e que reencarnou no Egito para trazer isso, Deus único, acabar com o sacrifício e tal. E aí, quando mataram a Nefertiti, ele se perdeu. E quando ele atentou contra a vida dos sacerdotes de Amon-Ra, ele perdeu a soberania. É exatamente isso. E uma coisa rapidinha. Eu tenho chip ou não tenho chip? Tem. Gratidão. Qual é a sua profissão? Sou médico. Ah, tá. Porque eu vejo você... ao seu lado tem um médico muito antigo, da época que era chamado de Esculápio ainda. E ele te acompanha assim já há muitas encarnações. Vocês têm, até fora da Terra, vocês têm uma parceria intensa, viu? Parabéns. Obrigado. Bom dia, meu nome é Ana. Eu tirei uma foto em 2015 do meu marido e do meu filho no Ceará. Tá. Eu tirei uma foto do meu filho e do meu marido no Ceará e apareceu um círculo assim. Eu queria saber se aquilo era um disco. Você está com a foto? Estou. Olha, isso aqui tanto pode ser um defeito técnico, tá? Como pode ser uma nave mesmo. Mas, pela luminosidade, eu estou mais para defeito técnico mesmo, tá? Porque é uma difração de luz. Mesmo tirando do iPhone. Manda para mim essa imagem, que eu passo para um amigo meu que ele faz análise. Se você tiver dia e hora, ou local, pelo menos, que a gente encaminha. Não, eu encaminho para o meu amigo. Tá? Depois eu te dou meu telefone e você passa para mim, para eu já passar para ele, tá? Tá. Outra coisa, eu queria saber se meu filho é cristal, tem como saber? Não Ele sei. tá aqui. Quem é esse seu filho? Não, não é cristal. Não é cristal? Ele é índigo. Ah, tá. É pior que você, ele é quase roxo. Eu tenho chip? Não, Tá, obrigada. nada. Fala, Marga. Marga? Já esqueceu. Para que são utilizados os símbolos do reiki para abrir portais dimensionais? Os símbolos do reiki, eles até podem abrir portais dimensionais, como o Ron Shonen, mas eles são utilizados no sentido de estabelecer um equilíbrio, entre aspas, cura dos nossos corpos multidimensionais, todos eles, né? Oi. Bom dia. Meu nome é Francisca. Eu venho de Campinas. Eu e um amigo, nós estamos vivendo experiências diferentes. Eu sou uma religiosa ativa de uma organização religiosa. Nos últimos 2 anos eu me tornei universalista. Mas a nossa vida tem estado um caos, né? Ele há mais tempo, ele há uns 30 anos, eu só há 2. E nesses últimos 30, 40 dias me aconteceu 2 situações que levou a minha incredulidade a ficar bastante balançada em relação a extraterrestres. Como tenho assistido palestras suas, e estou muito alegre de estar aqui diante de você e de Margarete, porque eu virei fã de carteirinha, assim. Mas eu vim saber se essas 2 experiências que eu tive recentemente foi da minha imaginação ou se eu vivi isso mesmo. E o que você viveu? Eu pensei que eu não precisava se dizer. Não.
Sou Chico Xavier, não, velho. Não sei nem o C. Nem no C dele eu chego. Foi o Chico mesmo que mandou eu vir aqui. Eu fui lá esses dias Como? Foi Chico mesmo que mandou eu vir para cá. Esses dias eu estive em como chama? Uberaba, e aí eu tive a intuição. Eu tive a intuição de ir para lá, eu não queria, mas eu fui. Aí eu tive a intuição de vir aqui, eu obedeci porque eu queria. Mas uma das coisas, como eu sou meio cética em relação à ufologia, eu fiquei assistindo, mas com um pezinho atrás. Quando estava lá em Uberaba, na casa da irmã deste amigo que está presente, eu fui dormir, e quando a minha cabeça faltava uns 45 graus para chegar no travesseiro, o quarto ficou completamente vermelho, brilhante, e eu fiquei fechada no pânico, nem a minha pupila se mexia, tamanho medo que eu senti, mas eu olhei, e aí eu vi uma cabeça com formato... Futebol americano, oblongo. Isso. E aí, uma voz bonita... Melodiosa. Melodiosa, diria que masculina, disse assim: fique calma, nós só estamos conferindo se o seu corpo já está pronto. Aí a luz desapareceu, não sei se foi fração de segundo, se foi uma eternidade, porque eu tive muito medo. E aí o quarto voltou à cor normal, eu não tive medo depois, deitei e dormi. E essa semana eu ouvi uma fala sua. Você dizia que se a gente quisesse ter certeza, foi isso, acho que foi você ou a Sheiliana, se quisesse ter certeza do que aconteceu, era para se imaginar num cubo azul, dentro de uma cápsula azul, foi isso, né? Isso. E quando se sentisse dentro, então perguntasse, dissesse eu estou pronto. Isso. E aí eu tenho dormido tarde ultimamente, muito pouco assim, eu não sinto cansaço, mas eu durmo o mínimo que eu imaginei que um dia aconteceria. E aí era uma 00:30, mais ou menos, eu ia deitar, aí o sono bateu e eu me lembrei de você e pensei num cilindro azul e me senti mais ou menos dentro. Quando eu me senti mais ou menos dentro, eu falei, eu estou pronta. Quando eu falei isso, parecia que eu fui vestida por uma cápsula gigante, assim, né? Fez um valor assim, fru! E eu me vi próximo de um lago com plantação de arroz maduro, e eu estava extremamente grávida, e eu sentia a presença das minhas 2 filhas me amparando, porque eu ia parir uma criança híbrido. E aí tinha um pai terreno e tinha um pai que eu sabia que não era dessa esfera. Eu sentia muita alegria, muito conforto, não tinha o mínimo medo de parir. E nisso eu acordei. Eu levantei, quer dizer, eu voltei. Eu levantei, tomei um copo d'água e deitei de novo. Quando eu deitei de novo, o sonho continuou, quer dizer, aquilo continuou. Foi isso, bem resumido, foi isso que aconteceu. A pergunta é essa, eu vivi isso? Viveu, eu criei mas isso? não agora, antes. Você realmente cedeu o material genético que você tem chip das geradoras. A minha filha mais nova, eu acho ela muito Sim, é diferente, bem diferente. Muito diferente. Ela tem 26 anos, mas ela tem uma visão muito ampla, ela vê tudo antes. E veja, a teimosia dela, na verdade, é determinação. Ela é muito determinada. A impaciência dela é porque ela sabe que o tempo é curto. É isso. Viu? Você viveu. A sua filha é um ser mais de fora do que de dentro. Está sempre. Por fim, é só para dizer que nós viemos e o meu amigo trouxe um material que ele nunca conseguiu mostrar para ninguém, porque ele nunca encontrou alguém que pudesse olhar. A gente olha assim. Te mostrar a gente isso. Olha assim. Eu estou adiantando porque ele é bastante tímido. Tímido, muito tímido. Todo abduzido mas a gente olha assim. Muito obrigada. Diga. Eu assisti uma entrevista com um ufólogo que disse que seria impossível alguém intermediar um ET por conta da diferença da vibração. A Margarete, assim, alguém no YouTube falou com o ufólogo que diz que era impossível alguém intermediar um ET pela diferença da vibração. Então, assim, os ufólogos são pessoas bem ignorantes no que tangem ao universo
tradicional, né? Mas eu recomendo a este ufólogo a leitura da Revista Espírita de 1858, de agosto, em que Allan Kardec publica uma extensa entrevista que ele fez em março do mesmo ano com um habitante de uma das luas de Júpiter chamado Bernard Parlis, através do médium Vitorien Sardou, que quando exatamente fez em desenho matricial as casas de Mozart em Júpiter. Então, meu filho, não liga não, o ufólogo é tudo bobalhão mesmo. Com exceção do Petit, tem alguns que prestam. Mais alguma pergunta? Fala. Olá, tudo bom? E aí, beleza? Você não foi na aula essa semana? Você está com algum problema? Não sei. Não, eu tive alguns problemas. Ah, tá, porque você faltou. Tive alguns problemas. Fala. Né? A aula é no campo espiritual, não é aqui não. É. Conversando com você que eu descubro essas coisas. Pois é. Eu ainda não tenho consciência. Mas está tudo bem? Tá. Médio, né? Gerenciamento de crise vai indo, a gente vai. Autoconhecimento. Pode fazer duas? Pode. Beleza. Então eu vou direto a você, depois eu vou para a Marga. Tá. Projeção da consciência. Lendo o livro Legião, do Robson Pinheiro, Ângelo Inácio apresenta um estado de projeção de consciência, mas no nível do desdobramento do corpo mental. Então, eu percebi que ali pode haver uma diferença entre o desdobramento do corpo astral, que é o perispírito, e do corpo mental. Gostaria de entender mais ou menos como isso funciona e referência bibliográfica. O que você pode dizer, por favor? A gente faz com os ETs aqui já desde 2004, 2005, um trabalho chamado vibracional, que é a projeção mental. A gente está aqui, nós estamos completamente encaixados no nosso corpo, só que nós, através do mental abstrato, a gente começa a projetar no tempo e no espaço para ver problemas graves que estão acometendo pessoas. Tá? Na verdade, a gente foi treinado para isso. A gente não perde em nenhum momento a nossa consciência física. Sim. Só que a gente usa como fio guia o nome da pessoa e o endereço. A gente foca o nome, porque o endereço você nunca lembra mesmo. Aqui eles chamam de visão remota, é isso, mais ou menos? É mais ou menos visão remota. Mais ou menos isso. É que a diferença é que você sente cheiro, então não é só visão. Você sente textura. Tudo mais intenso também. É muito intenso. É muito intenso. Até sabor, né? Cadê a Alessandra? Não está aí. Mas até às vezes a gente, sabor na boca a gente sente. Tem a possibilidade de ir para outro planeta nesse tipo de não processo? tem. Não tem. Não pelo seguinte, ó, o nosso fio de prata é bem se a gente for comparar com outras raças mais maduras, o nosso fio de prata é muito denso, é muito largo, Sim. é uma bitola. Uhum. Então, nós não temos como... Ele é inextensível ao limite do planeta, mas não fora do planeta. Ok. Tá? Espíritos como Chico Xavier, com certeza, iam embora. Mas Boa. nós ficamos cá para não desencarnar. Entendi. Tá bom? Agora é a Marga. Vai, obrigado. Você, Tom. O que eu tenho que fazer? Sei lá, responder a pergunta dele. Não, ele quer falar com você. Aprontei para você, aprontei com as duas hoje. Ela só me bota em Psicologia é contigo, né? É. Então vamos embora. O que acontece, Marga? Brincadeira, tá? Eu estava pensando cá, estudando comigo mesmo, devido a alguns erros que eu cometi ultimamente. Eu pensei assim, quando eu sinto um incômodo por alguém, isto é fruto de autoafirmação, e conectado a essa autoafirmação é fruto de uma insegurança interior, e unindo esses três fatos a gente chegar na raiz do egocentrismo, pelo menos assim eu penso? E já fez todo o caminho. O que é exatamente incômodo? Alguém fez algo e você não gostou? Por exemplo, tô na rua, ouvi uma música que eu não gosto. Por exemplo, sei lá, o cara gosta de funk, eu gosto de forró, eu não gosto, aí eu começo com críticas mentais mesmo, ao ponto de me incomodar profundamente. Tá. Ou então tá no metrô, no ônibus e a gente se incomoda. Os meus pareceres não são esses, meus pareceres são outros, mas eu observo isso também nos humanos. Por exemplo, um parecer às vezes que me incomoda é futilidade. Incomoda absurdamente. Eu falo, pô, deixa de ser burro. Além do normal. Aí eu falo assim, não é isso que você aprende, então retoma. Aí eu, tá bom. Então, assim, nesse caso, primeiro, você tem que observar que existe uma falta de respeito, sim, dos outros, de achar que você tem a obrigação de ouvir as mesmas coisas que eles, né? Não se tocam, né? Que ele gosta daquilo, mas não os outros. Então, ele tem que aprender a respeitar. Então, isso é um fato. Você está se sentindo desrespeitado. Sim. Mas como esse desrespeito está indo além do normal, está te irritando além do que deveria, então você deve perguntar em que você está se sentindo desrespeitado na sua vida. Ok. Porque é mais fundo. Ele está sendo um reflexo de algo mais profundo que está acontecendo em outras áreas. Projeção? Exato. Você está projetando nele a irritação que deveria projetar no lugar correto.
entendeu? Se resolver. Exato. Então, em que áreas está havendo um desrespeito ao seu gosto, ao seu jeito ou à sua identidade, que você não está sendo visto, reconhecido, respeitado? Talvez aí você encontre o problema real. Você está direcionando a sua raiva para o lugar errado, que é o que a gente mais faz, projetar, né? Então, ou algo em você, ou você com você mesmo. Não está legal. Não está legal, você está se desrespeitando também. E isso você pode observar. Se você está fazendo algo contra a sua vontade ou contra os seus princípios, está te forçando a alguma coisa, achamos. Exato. Se diz autodesrespeito. Entendeu? E aí reflete, aí você acha que é o aí outro você que tá te vai incomodando. brigar com o cara do funk. E não é o problema, entendeu? Ele é uma coisa passageira. Então, não deveria te incomodar tanto. Então, olhe para você e verifique esse desrespeito. Aliás, isso é uma regra. Quando você está incomodado demais com algo que alguém faça, volte para você e veja em que áreas da sua vida aquilo está acontecendo. Aí você vai achar a raiz do problema. Talvez você esteja se sentindo incompetente ou incapaz ou impotente de mudar essas outras áreas. Então, você joga a raiva no funkeiro. Pro outro de qualquer jeito. Entendeu? Tá certo. Tá. É isso. Muito obrigado. Nada. Oi. Ah, hoje você não está com medo de perguntar. Não, hoje eu tô. Tá bom. Eu queria tomar chá de camomila, meu Deus do céu. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Diz que maracujá é mais eficiente. Bom dia, Mônica. Bom dia. Eu estava estudando a Kundalini e eu vi que ela fica na base da coluna. Não. Ela é uma energia que sobe. É o canal pela qual ela sobe. Ela entra pelo básico. Ela é uma energia da Terra. telúrica? É. Tá, beleza. A minha pergunta é o seguinte, ela tem alguma coisa a ver com a doença da hérnia de disco? Então, assim, vamos falar do ponto de vista apenas multidimensional, tá? Porque cientificamente você não pode dizer que tem. Embora a medicina chinesa diga que sim. Mas nós estamos no Ocidente. Quando nós temos o canal pela qual a Kundalini sobe, que é a serpente de fogo, ela entra pelo chakra básico, fica na base da coluna e ela vai serpenteando para se exteriorizar pelo coronário, tá? Quando você está com algum bloqueio de chakras nos níveis, por exemplo, genésico, que é a nossa manifestação na terceira dimensão, gástrico, que são relacionamentos básicos, cardíaco, que são emoções complicadas, né? Ele tende a bloquear essa subida. E quando ela bloqueia essa subida, ela dá dor. É um bloqueio energético que o corpo assimila. Mas eu não posso dizer que isso gera a hérnia de disco. Eu posso dizer que isso pode prejudicar o disco intervertebral. Pode desgastar. Tá? Só que não existe nenhum estudo científico que comprove isso. Ainda que na medicina chinesa você encontre relatos a respeito. Tá. Não, eu perguntei porque minha mãe tem e eu tenho vontade de ajudar ela. Você pode ajudar ela não mexendo na Kundalini. A Kundalini é perigosa. Tá? O que acontece com todos os abduzidos e contatados, quando a gente está na nave com eles, a Kundalini sobe muito rápido. E por isso que muita gente fica delé da cuca. Entendi. Fica mesmo doidinho. Tá? Então, agora, você pode ajudá-la. Onde ela tem dor, você projeta a luz vermelha, que o vermelho é um anti-inflamatório. A cabeça, não precisa usar equipamento nenhum. Projete vermelho e depois projete azul, que é anestésico. Tá? Mas questione exatamente o que está ruim para ela na vida tridimensional. Sim. Porque pela imagem que você está mostrando de dor aqui, é bem relacionado com... A matéria está pesada demais, sabe como é que é? Ela tem fibromialgia também. Sim. Etc. Estou vendo. Eu tenho uma outra pergunta também. Estou um pouco nervosa, porque eu gosto de fazer perguntas que ajudam as pessoas também. Uhum. Recentemente, eu recebi uma amiga na minha casa. Ela teve uma crise de ansiedade na minha casa. E eu, de alguma forma, quis fazer uma oração. Entrei, acho que em onda alfa. Comecei a ver tudo branco. Começou a vir um lote de informação na minha cabeça. Mas que eu saiba, eu não sou médium ostensiva. E aí eu comecei a falar coisas muito rápido, mas eu sei o que eu falei, mas eram umas coisas muito rápidas, então eu não sei o que aconteceu, não sei o que... Se você puder me dar uma explicação. Tá, então, eu não sei se você tem mediunidade, mas paranormalidade todo mundo tem. Sim. Só que a comunicação de uma outra mente não é paranormal, é mediúnica. Paranormal é um efeito que você produz sem interferência externa. Mediunidade é alguma coisa que você produz com interferência externa. Então, você pode ter falado alguma coisa do seu subconsciente
ou pode ter falado alguma coisa que você canalizou porque você expandiu o seu campo. Tá? Não dá para saber, porque na sua memória está confuso. Então, não tenho como dizer. Parece uma canalização, pelo que você está trazendo, a memória que você está trazendo. Mas eu não estava lá, então... Eu falei meio com voz de robô. Robô. O nosso inconsciente ele provoca alguns gapes maluquinhos mesmo. Tá, última pergunta. Quando você fala das terras paralelas, é aquele movimento que a NASA fala que existem terras paralelas, matéria A NASA mesmo? não fala. A NASA não fala. Quem fala isso são físicos quânticos. Entendi. Inclusive, se você colocar universos paralelos, você vai encontrar vários em que se destaca o Mikio Kaku, em que eles falam de terras paralelas, e até um deles fala assim, hoje aqui você é tal, mas na outra você pode ser pedreiro, sei lá. Vale a pena ler. A NASA não fala de terras paralelas. Tem algum livro para me indicar? Tem, no Mikio Kaku. Beleza. Tem sim. Mas é física quântica isso, tá? Não tem nada a ver com a NASA, não. Tá bom. Tá bom? Obrigado. A NASA presta um ótimo desserviço. Oi. Bom dia ainda. Bom dia. Qual que é o meu propósito de vida? Não sei. Ótimo. Quando que minha memória cósmica vai voltar? Nunca. Se você não relaxar e não aceitar a sua condição presente, ela não volta nunca. Porque, na verdade, o que oblitera o nosso conhecimento ancestral é justamente a nossa fragilidade de assumir o que nós somos. Nós temos uma enorme dificuldade de enfrentar os nossos erros. Então, esse bloqueio não é assim que Deus falou, os carinhas da Terra vão nascer carecas e desdentados e desmemoriados sempre. Na verdade, é um sistema de proteção para espíritos imaturos, que é o que nos caracteriza, reféns do medo, e o medo leva ao orgulho, leva à vaidade, e a gente tem uma incompetência de autoconhecimento. Então, a nossa memória cósmica só vai voltar quando nós nos libertarmos completamente do medo da própria sombra e trabalhar ativamente no sentido dela ser curada, porque esse é que é o propósito de cada reencarnação. É você sair daqui melhor do que quando você chegou. Sim. Quem eu fui na última vida? Não faço ideia. Como que eu posso saber disso? Terapia de vida passada, se você acha isso importante. Terapia de vida passada. Tá. Tem alguma coisa para me dizer? Francamente, não. Obrigado. Oi, obrigada. Oi, tudo bom? Bom dia. Tudo. Você já veio aqui, né? É a segunda vez que eu venho. Ah, a tá. primeira vez eu vim, não tive coragem de fazer as perguntas. Hoje eu me preparei. Então, vamos lá. Não é muito grande, não. É rapidinho. Eu tive contato com você também há pouco tempo atrás. E, por tudo aquilo que você falou e por tudo aquilo que eu vivi, eu cheguei assim, a alguma conclusão que talvez eu pudesse ter sido abduzida na minha infância. Uma insatisfação, quando era criança, muito grande, de achar que existia alguma coisa além disso daqui, né? Isso eu tinha o quê? 3, 4 anos. Nos sonhos eu dormia e via uma luz branca muito intensa que não me deixava ver. Sonhos muito repetitivos, caindo de prédios, visitando praias que até hoje eu não encontrei essas praias por aqui. E isso me dava assim um prazer enorme quando eu ia nessa praia. Mas os sonhos da luz no rosto era muito, não me faziam bem. E aí aconteceu, passou, cresci e nunca mais senti essas sensações. Mas assim, uma satisfação muito grande de não saber o que eu vim fazer aqui. É uma procura por alguma coisa que eu não sei o que é, né? E, num determinado momento, nas minhas orações, eu me sentia entrando dentro de uma espiral que me levava para algum lugar que eu não tinha coragem de ir, então eu quebrava essa sensação. E sou espírita, trabalho numa casa espírita desde 95, mas ela também já, em termos de informação, já não me satisfaz, e até que eu encontrei você. Aí eu vim aqui para saber se você tem algo a me dizer, se eu sou chipada, se eu não sou, qual é o meu objetivo nessa vida. Você não é chipada, não faço ideia qual é o seu objetivo. Eu sei o meu. O objetivo de todos nós é sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Certo, entenda-se bem. Agirmos claramente na prática do bem. Ajudarmos quem sofre. Sim. Esse é o objetivo de qualquer um que quer evoluir.
É autoconhecimento, porque se você não sabe quem você é, você não melhora. Conhecimento para que você expanda seu horizonte e as suas respostas sejam cada vez mais elaboradas, portanto maduras. Certo. E prática do bem. Você quer evoluir, é isso. Agora, no mundo com tantas carências e nascer no Brasil, que Deus que me perdoe, para a esquina que você olhar tem um necessitado, não saber o que vai fazer, do que tem que fazer, é complicado. É só você sair da sua concha, olhar para o lado e começar a fazer. Sozinho é difícil, concordo. Una-se a um grupo. Ah, mas não tem grupo. Forma um. Nós estamos vivendo um período extraordinário para sermos úteis. Os animais estão sendo... É atroz o que fazem com os animais. Una-se a alguém. Se você não gosta de... planta também precisa de ajuda. Os velhinhos que estão nos asilos, as crianças que estão no orfanato. Olha, final de ano dá para fazer tanta coisa legal. Né? Então, assim, qual é o meu princípio? Eu nasci para evoluir, ponto. Porque é para isso que a gente nasce. Dizer que a gente nasceu para sofrer é conversa para boi dormir. Ninguém nasce para sofrer. A gente nasce para aprender. É diferente. Mas tem muita coisa para ser feita. Então, se você não consegue encaixar... Ninguém fala para você, olha, aqui está a tua missão, lê o envelope, ele auto-destruirá depois de 5 segundos. Tal. Se isso não te aconteceu, começa a plantar. É assim que a gente monta um trabalho para a gente. Né? Porque nenhum de nós, embora todos nasçamos com a programação existencial pronta, nenhum de nós recebe de bandeja o que tem que fazer. Nenhum de nós. Temos que procurar. Tá? E ninguém falou para mim, quando eu era criança, que eu ia ter que fazer a Casa do Consolador. Eu queria fazer um hospital para os pobres. Aí eu descobri que eram pobres de espírito. Certo. Né? Mas na área entendeu? Então, assim, ninguém disse para mim o que eu tinha que fazer. Eu fui fazendo o que eu achava que eu tinha que fazer. Se eu for esperar alguém chegar para mim e falar o que eu tenho que fazer, eu não vou fazer. Porque ninguém vai fazer isso por você. Esse é o grande sentido do Criador. Permitir que a criatura crie. Senão não tem sentido. Porque a gente diz assim, mas para que Deus criou tudo isso? Com tanta imperfeição, com tanta injustiça. Deus não criou nada disso. Deus criou criaturas. E cada criatura cria o que crê. Esse que é o problema. Nós criamos essencialmente o que cremos. Entendeu? Então, se nós passarmos a crer em algo positivo, isso se torna real. E concretizar, não adianta ficar falando, tem que fazer. Tá? Tá certo. Obrigada. Nada, prazer. Oi, estão pedindo para falar sobre a transmentação cacheliana. Transmentação ou canalização, né? Então, assim, eu já falei isso várias vezes, mas sempre tem alguém que quer que a gente fale um pouquinho mais. Então, vamos lá. Qual que é a definição da mediunidade de psicofonia, que é quando um espírito fala através de você? O espírito, nós temos na nossa pineal um conjunto de cristais de apatita, como bem definiu em tese o Sérgio Felipe. A mente comunicante do mentor ou do espírito que está ali manda uma onda, essa onda fica ricocheteando nesses cristais. Quando ela está num comprimento de onda que o nosso cérebro sabe ler, ela vai para o frontal e a mensagem se codifica. Você fala, ou você escreve, ou você pinta. Tá? A canalização é diferente, eles não usam a nossa pineal. Eles entram em contato direto com o nosso cordão de prata. Então, eles tocam o cordão de prata, a gente sente uma pressão na nuca, porque o cordão de prata ele se insere numa região do nosso cérebro chamado fossa romboide, que é onde está a ponte e o bulbo, e dentro dessa ponte e bulbo a gente tem uma substância chamada sistema ativador reticular ascendente, SARA. Esse sistema manda informação para o cérebro inteiro. Então, a canalização não passa pelo escrutínio da nossa mente, de forma alguma. Eles ativam o sistema reticular ativador ascendente, comandam o cérebro da gente e passam a informação. É um processo que o Edgar Armond definiu como transmentação ou canalização. Tá? Qual é a grande importância do SARA? Durante o desenvolvimento mediúnico, o grande trabalho do mentor e do médium é disciplinar o SARA do médium para que ele não interfira na comunicação mediúnica. Então, enquanto a comunicação mediúnica tem que
adormeceu o SARA, o ET usa o SARA para usar o nosso cérebro inteiro. Tá? Tem mais alguma? Essa era a pergunta, era essa, né? Ah, se é de lá para cá, sim. Eu não consigo acessar o SARA da Sheliana, nem que o mundo acabe. Também acho que ela não se arriscaria. Não, a mediunidade ostensiva não tem nada a ver com ET ou não ET. A mediunidade ostensiva é aquela mediunidade tarefa que você veio para trabalhar através dela e fazer o bem para o seu próximo. Oi. Bom dia, Mônica. Bom dia. A pergunta é simples. É possível alguém com um corpo da terceira dimensão entrar numa nave e ir até Orion, 500 anos-luz? Não. Quer dizer, tanto quanto eu sei, não. Num corpo físico até pode, porque você vai na nave, você vai embalado, né? Porque é o meio de transporte deles. A gente aqui vai tudo no seco, né? Fica sem gravidade. Algumas dessas naves, você vai dentro de um cilindro com... É uma água, é uma substância líquida, como quase gelatinosa. Ela tem quase gelatina e você respira dentro dela. Então, ela mantém uma pressão constante pelo equilíbrio do líquido, né? Ele mantém você dentro desse líquido em pressão constante para o deslocamento. É possível? É. Eu não conheço ninguém que foi, mas é possível, é. Eu conheço uma senhora que disse que foi, por isso que estou te perguntando. Não sei. Veja bem, possível é. Tecnologia para isso eles têm. São 1000 anos-luz, né? E voltar. Na nossa dimensão hoje, impossível. Na terceira, sim, não, eu digo, no nosso conhecimento científico hoje, impossível. Numa nave desses caras aí que fazem brincadeira, né? O nosso carrinho parece Autorama perto deles, né? As nossas naves, então... Um dos problemas é o corpo aguentar aceleração, né? Então, o problema não é só esse. É aguentar aceleração, uma gravidade menor, uma atmosfera diferente. O equilíbrio físico-químico, ele altera demais. Fora, sem falar do psíquico, né? Eu acho complicado. Não estou dizendo para você que não possa ser. Não conheço a pessoa, não dá para falar nada. Mas, teoricamente, dá. Não conheço ninguém que tenha feito. E uma das coisas que ela conta, que ela foi com mais 2 pessoas. Tá? Que lá ela viu uma máquina de recalchutar gente. Ou seja, a pessoa com 60 anos entra numa máquina, sai do outro lado com 30. Cara, esquece. Isso não existe. Isso não. Sabe por quê? Veja bem. Envelhecer faz parte do processo, sabe? Concorda? Não. Espíritos maduros não vão querer envelhecer por quê? Inclusive, um dos livros de Saint-Germain, ele fala que existem máquinas assim aqui na Terra. Tanto é que uma delas estaria nas Montanhas Rochosas. Por isso que eu estou te perguntando, qual a sua opinião? Eu não vejo sentido. Porque se o ciclo da vida nasce, cresce, envelhece, morre, por que você vai recachutar a gente? Larga esse corpo, vai para outro, meu. Tem tanto corpo aí disponível, estou falando sério. Eu não vejo sentido, entendeu? E assim, muita coisa que se atribui aos mestres ascensos são médiuns desascensos que escrevem. Então, sabe, tem que, eu não vejo sentido, honestamente, eu não vejo sentido. A minha mãe fala para mim, filhinha, você está ficando com a minha cara, passa anti-age. Para quê? É genético. Eu passo hoje, amanhã volta. Eu não vejo sentido, entendeu? Porque o corpo não é nada. O que vale? O corpo é uma ferramenta. Combina comigo. Você aguenta viver 200 anos na Terra? Não. Não, então para quê, cara? Entendeu? Larga esse, pega uma experiência melhor na próxima. Sem dúvida. E essa senhora jura que daqui a 15 anos a nave volta para levá-la de novo. Então, vamos esperar. Eu não estou dizendo que ela está mentindo de jeito nenhum. Eu não conheço a pessoa. Estou falando para você que eu não vejo propósito. Eu pensei, se tiver lugar para mim, eu vou junto. Corro algum risco? Porque Orion é um sistema de sóis, né? Precisa ver onde foi que ela esteve. Ela tem que saber o nome do planeta. Não sabe, então. Sei lá, tem tanta coisa, né? Só indo lá para ver. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tudo. É a primeira vez que eu estou visitando a casa. Gostei muito. Já estou sentindo que eu vou voltar. Que bom. Desde que eu entrei aqui, que eu sentei lá atrás, eu comecei a sentir justamente essa canalização que você descreveu. Eu estudo kardecismo. Eu sinto a minha mediunidade. Eu já recebi entidades de esquerda, né? Eu queria perguntar para você se dá para saber se eu sou chipada. Sim, é chipada.
porque eu sinto essa missão, Sim. né? Então, durante muitos anos eu venho buscando conhecimento, autoconhecimento, respostas, né? Então, que bom. Eu fico Ó, o feliz com a tua kardecismo é o resposta. caminho mais seguro. É a base da doutrina. Né, O doutrina. kardecismo é exemplar, né? Ele realmente, porque você veja, Moisés trouxe a lei da conduta ética. Jesus cumpriu a lei, ou seja, ele viveu por ela e provou que é possível. E o Kardec veio e explicou a lei. Sim. Então, são os 3 grandes momentos da atual humanidade no sentido do despertar da ética. Sim. Tá? Então, o kardecismo realmente é o caminho seguro. Eu leio Kardec desde os 11 anos de idade. Eu comecei há 1 ano, então tem muita coisa ainda. ainda. Muita. Ele é extraordinário e, veja, a obra dele foi complementada com o Chico Xavier. Sim. Tá? Ou como Chico Xavier, como você quiser. Mas, assim, o que traz de amplidão é imenso, né? A mediunidade é uma coisa, paranormalidade é outra, e a canalização está no capítulo mediunidade. Sim. Porque é uma evidência, é um fenômeno que ocorre com a intervenção de um outro ser. Tá? Mas, normalmente, médiuns canalizadores são médiuns psicofônicos. Então, assim, a entidade da esquerda, ou ela é um obsessor que precisa ser doutrinado, então é um irmão, ou ela é um guardião que pode trabalhar. É outro irmão. Né? Então, como aqui a gente não tem preconceito, então... Não, eu achei isso ótimo. Eu acho que se trata de um guardião. Pelo que eu estou vendo do seu lado, e eu quero realmente ser um instrumento para fazer o bem, seja por um médium de esquerda ou... Né? Não existe médium de esquerda e de direita. Existem médium, né? Médios, por um guia de esquerda, desculpa, assim. E essa energia, porque eu quase entrei em transe ali, eu senti uma energia muito forte, ou me senti, ficou um pouco confuso ou anestesiada, mas durante todo o tempo, eu estou aqui há mais de 1 hora, vem, volta e fica forte e dá uma... É porque você está no início de um processo de maturação, né? Aí o campo fica muito aberto e você fica lendo, né? E tem muita mente encarnada, desencarnada, multidimensional aqui, então o médium no estado que você está é uma porta de casa entreaberta. Sim. É uma casa de porta entreaberta. Então, fica lendo mesmo. É isso que eu preciso aprender. Isso. Né? Fechar, exato. Tá bom, muito obrigada. Nada. Olha, tem uma senhora que o filho dela sonha que ajuda suicídios em resgates, né? Eu não faço ideia se seu filho é chipado, mas com certeza seu filho é um samaritano. Então apoie seu filho. Oi. Oi. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui vendo vocês ao vivo, porque a gente assiste muito vídeo e conversei com a Margarete, foi ótimo. Eu acho incrível o trabalho que vocês fazem de divulgação em relação à proteção aos animais, às plantas. Vocês que têm um poder super grande de atingir uma massa enorme. Esse trabalho de proteção é uma coisa muito de formiguinha que não termina nunca. Eu queria saber se existe, dentro desse cenário para 2019, na data que Chico falou, alguma coisa planejada também para os Meu amor, animais. Nada vai acontecer em 2019. Chico não disse que ia acontecer alguma coisa. Não, eu digo assim, o Chico disse o seguinte: se até julho de 19 o homem não entrar numa guerra de extermínio, a humanidade entrará num momento de avanço em todos os campos como nunca antes visto e depois, no futuro, voltará a fazer parte da família cósmica. Nada acontece em 2019. O Chico não disse que ia acontecer nada. É que, como você mencionou, julho, né? Como... É data de final de moratória, só isso. Tá. Ninguém... A pessoa fala, vai ter catástrofe. Não, Chico não disse isso. Ele só falou, se até julho de 2019 a Terra não entrar numa guerra de extermínio, a humanidade terrestre entra numa fase de progresso como nunca antes vista. Foi só o que ele falou. Tá? Eu espero que a maturidade chegue para que animais e plantas passem a ser respeitados. Isso. Porque nós passamos 4 dias no Rancho dos Gnomos, né? E o que a gente viu lá, que fizeram com a marcha, é terrível. Né? A ursa, né? A ursinha, a sua rovesperte para o irmão animal. É isso aí.
Oi. Entendeu? Bom dia. Olá, bom dia. Meu nome é Elaine. Eu já frequento a casa há um tempo. Já fiz terapia de vidas passadas com a Margarete por conta de um pavor noturno que eu tinha. Eu, amor. É que dá uma vergonha de vir aqui, gente. E aí eu consegui entender várias coisas, né? O porquê aquele pavor, o porquê que eu acordava gritando à noite, e consegui, com a ajuda da Margarete, entender o que acontecia comigo. Então, depois disso, eu senti uma calmaria, né? Continuei tendo os contatos, mas no o último dia que o Posati esteve aqui na Casa do Consolador, eu estava ali na outra ala, e aí, quando ele fez aquele movimento de ativação, aquela concentração maior, eu realmente senti que eu saí do meu corpo, e essa ativação eu senti plenamente, inclusive tive dificuldades para retornar para o meu corpo. A minha amiga estava comigo, queria até chamar a Margarete, alguém para me ajudar, mas aí, aos poucos, eu fui voltando e relaxando, e foi muito bom que eu entendi a pergunta inicial que me trouxe à casa, o porquê, porque comigo, o que eu tenho que fazer, o que me cabe, o que eu quero e o que eu posso. E eu recebi essa pergunta, e essa pergunta veio no tempo certo, gente. É muito bom. Vamos encurtar? Desculpa. E aí, essa semana, eu tive uma semana atípica, que eu senti novamente, acordando muitas vezes à noite e ouvindo eles falando comigo, os ETs, a gente veio falar com você, e eu abrindo a janela do meu quarto, mas depois eu esqueço, eu não lembro o que eles falaram, o que eu tinha que fazer, e isso me aflige muito. Então, eu voltei a ficar nervosa com essa situação. Margarete pode te ajudar. Então, eu sei que acontece, mas eu voltei a ficar nervosa com essa situação. Tá? Então, não sei se a Margarete pode me ajudar. Oi, Flor. Oi, amor. Bom, a gente precisa, acho que, conversar de novo, né? Uhum. Sim. Mas, na verdade, assim, nem tudo a gente precisa lembrar. Tá? A gente, às vezes, quer, como eu estava falando no começo, sim, o nosso consciente ele é muito reduzido em crenças, em medos, etc. Então, às vezes, eles querem falar para o inconsciente. Sim. Não é para você lembrar. É para você se sentir e começar a fazer leituras de coisas que estão passando dentro de você, que talvez tenha indicações do caminho que você deve seguir. E coisas que talvez o seu consciente nem admita. Sim. Por isso, a conversa não é com o consciente. E no dia seguinte, eu me sinto acabada, assim, energeticamente, sabe? Talvez seja pela sua aflição e ansiedade, porque você é muito ansiosa. Sim, muito, né? cansada, e umas dores no ventre. Acho melhor, então, a gente voltar a conversar. Porque você sabe, né, do porquê. Acho melhor. Tá certo. Então. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Obrigada. Oi. Oi. Olá, meu nome é Ana Luísa. Estou um pouco nervosa. Respira fundo, que ninguém morde aqui. É minha primeira vez na casa. Sou espírita desde barriga de mãe. E sou mineira. E eu faço terapia, trabalho com desenvolvimento humano, com autoconhecimento, bioenergética. E eu venho há muito tempo tentando quebrar muitas coisas desse sistema que a gente vive, e isso me dói muito. Eu sinto muitas dores do mundo, é muito forte para mim. E o motivo de eu estar me expondo aqui, e geralmente é bem difícil eu ter medo das coisas, e eu fiquei com muito medo de vir aqui falar muito. E foi porque eu vi o relato da moça de Campinas, e quando ela começou a falar, eu comecei a ficar muito desesperada, minha barriga doeu muito. É real, você realmente fez parte ou faz parte do projeto Nova Raça Humana. Isso é uma coisa que você aceitou antes de você encarnar. Fique tranquila, você está servindo a causa. Para todos nós que tivemos uma passagem fora, o que eles fazem aqui é dantesco, mas nós somos dantescos iguais, senão não estaríamos aqui. Então, o que a gente tem que fazer, assim, primeiro, a dor da terra dói na gente, faz parte do processo. A gente sente quando vai ter terremoto, quando vai ter alguma catástrofe, a gente sente fisicamente isso, é normal.
Faz parte do que somos. Mas a gente não resolve nada puxando essa dor para dentro. A gente resolve transmutando isso em prol de quem sofre. Então, vou te dar o mesmo conselho que eu daria a mim mesma quando eu tinha a tua idade. Tá ruim? Trabalha para mudar. Porque a única forma que a gente tem de honrar a oportunidade que nos foi dada de voltar a esse planeta é trabalhar para mudar o que está aí. E eu sinto assim, eu estou fazendo muito, sabe? Mas eu não acho que é suficiente. Não se preocupa, ó. Primeiro, nem Jesus resolveu tudo. Que não vai dar tempo. Mas não é, você está errada. Primeiro, vai dar tempo. Eu acho que você está assim muito fora da casinha, sabe? Não no ponto certo. Você está além do que você devia estar. Então, primeiro, você não tem capacidade para resolver o problema do mundo. Ponto. Segundo, não te foi dada a obrigação de resolver tudo. Terceiro, você veio para se equilibrar. Equilibrar aprendendo a conviver com a energia que você tem e ajudar quem sofre. Então, em vez de você carregar isso para o lado que você está carregando, do desespero, da impotência, que o que mata todo abduzido é a sensação de impotência, transmute isso numa luta de criar possibilidades, de dar potência, de empoderar quem sofre. Nós estamos vivendo um momento de extrema crueldade com idosos, com crianças, com mulheres sempre teve, né? Eu não sei não se agora não vai ter uma passeata só de homens na Paulista pedindo direitos pelo menos iguais, porque tá meio que over, né? Virou um pouco. Mas a gente não está aqui para isso que você está sentindo não ajuda. Eu sei. Não ajuda você e não ajuda nada. Então muda, pega essa energia e transmute em ação. Você vai resolver tudo? Não, nem Jesus resolveu. Então relaxa, entendeu? Nem Jesus resolveu. Ele não deu conta, porque não era o caminho dele. Por que não era o caminho dele? Porque ele não evolui por ninguém. O caminho dele era dar o starter para bilhões de malucos entenderem que o caminho é outro. Essa era a missão dele. Sabe qual foi o maior milagre dele? Despertar a gente. Que éramos extremamente rudes à época dele. E ele não fez isso, ele nunca teve a esperança de eu vou salvar toda a humanidade com uma passagem de 33 ou 36 anos pela Terra. Não, o negócio dele era o quê? Exemplificar. Ele fez. Ele nunca propôs para ele próprio mudança instantânea, porque ele sabe que não dá. A evolução é paulatina, é progressiva. Então, eu não suporto o meio onde eu estou. É extremamente doente. Mas é o meio onde eu mereço estar, é onde eu posso ser útil. Eu tive a oportunidade de viver fora do país, em países muito mais equilibrados, muito melhores, em termos de segurança, de possibilidades de crescimento intelectual. Mas nenhum desses países me daria a oportunidade de ser útil como o Brasil me dá. Eu vou reclamar do Brasil? Não, eu adoro esse país. Eu canto hino nacional chorando, porque eu amo o Brasil. Eu também. Entendeu? Então, nós estamos no lugar certo, na hora certa, tudo que nos chega é pedagógico, é adequado. Então, assim, dói. Eu sinto em mim quando vai haver alguma coisa física na Terra. Dói, minha pressão sobe, eu fico doente, pego problema respiratório. É sempre assim. Mas, assim, adianta? Não. O que eu tenho que fazer se eu sei que isso está ligado a algum problema? Já começar a orar, pedir para os grandes irmãos de luz da Terra e do espaço que envolvam quem vai sofrer, para que eles passem pelo transe pior com força, com energia. E eu sinto vontade de buscar mais a minha espiritualidade. Busque. É por aí mesmo. O caminho é esse. A única coisa que você não tem o direito é de desistir. Porque isso eu não faço. Pois é, mas não sofre, não vale a pena. Quando a gente começou o trabalho com os animais aqui em 2002 ou 2003, eu fiquei quase louca de ver o que eu via na humanidade, assim, absurdo. E um dia passaram uma imagem horrível do que fizeram com o cachorro. E eu, francamente, aquilo acabou comigo. Eu falei para Deus, o senhor saiu de férias, qual é o seu problema? Cadê o senhor que deixa de fazer isso com o irmão inocente? Não falo mais com o senhor. Chegou de noite, eu tinha Sheliana. Eu nem vim abrir o trabalho, porque naquela época eu todos os trabalhos. Eu nem vim abrir o trabalho. Fiquei lá na sala da Sheliana, pedi para outro subir. Aí ela chegou, ela falou, o que foi? Eu mostrei a imagem mental do que tinha visto para ela. Eu falei, como você consegue viver com cânceres como nós? Aí ela me mostrou imagens de humanos protegendo animais. Ela falou, por causa destes.
Entendeu? Então, assim, não é o mal do outro que vai alterar o teu equilíbrio interior. É o bem que você pode fazer. Essa é a foi isso que Jesus ensinou. Para a gente é difícil, imagina para ele, filha, viver entre nós. O que foi? Né? Quando Jesus ia atender leprosos, que é um cheiro de podre, pessoas empodrecendo mesmo, animais sarnentos, horrível. Ele começava a cantar e a gente era inundado no perfume de jasmim. Acabava o cheiro ruim. Você acha que isso não doía nele? Ver animais, crianças abandonadas, pessoas... Você acha que isso não doía nele? Mas você não via ele chorar, não. Ele cantava, ele sorria, levava todo mundo para cima. Por quê? Porque ele sabia que aquele era um estágio necessário de crescimento, de evolução. O que cabia a ele? Trazer a luz, ele trouxe. Entendeu? A diferença entre um ser ético e maduro de um ser não ético e não maduro é essa. Saber exatamente o que você pode fazer e fazer. Entendeu? Não deixar de ter empatia. Tem que ter empatia, tem que ter acolhimento, mas nunca perder o equilíbrio por causa da doença que nos cerca. Porque nós também somos doentes, Flor. Sim. Não tem uma ilusão oposta. Nós somos exatamente iguais a todos que vivem aqui. Senão a gente não estaria nessa família. E como que eu busco essa questão de, tipo assim, para mim, esse lado de fazer essa transformação no mundo é muito importante? Você não vai transformar o mundo, transforme a si própria. Você não transforma o mundo, transforme a si própria. A sua transformação cria a transformação no mundo. Não pense que você tem poder para transformar o mundo. Você não tem. Transforme a si própria. Essa é a nossa batalha. Agir dentro de nós e no nosso entorno, porque é o que temos para hoje. Tá bom. Tá? Obrigada. Bom dia, Mônica. Tudo bom, Breno? Parece que é a primeira vez que eu estou conversando com você. Estou um pouco nervoso. A última vez que eu vim fazer a pergunta foi a questão da saúde também. Eu te perguntei porque é da ansiedade dos contatados e do chocolate. E dessa vez, novamente, essa questão da vitamina B12. Eu conversei com um médico, tio do meu cunhado, e ele comentou que, no princípio da raça humana, o O positivo, no meu caso, era o tipo caçador. Sim. E depois que eu li seu livro, ali eu definitivamente eu parei de comer carne. E tem vários amigos veganos e nutricionistas que falam para suplementar B12. E eu senti isso a partir de abril. E precisa da suplementação sublingual ou subcutânea? Olha, não, subcutânea não. Subcutânea não. Tem a cápsula, sim. Eu não tomei e não fiquei anêmica, tá? Sim, eu também não senti, mas médicos falam da questão da vitamina B12 está relacionada com a amnésia. Olha, se você conversar com veganos, eles comem tanto legume escuro que repõe. Mas você pode complementar. Então, qual é o correto? Você ir fazer exame, ver como está e ir no nutrólogo para que ele te auxilie. Sim. Se você está com carência. Próximo. Bom dia, professora doutora Mônica. A Margarete deve estar próximo. Bom dia a todos. Eu vim do Rio de Janeiro, embarquei meia-noite, o alagamento não me deixou chegar, o taxista não achava o caminho. Eu já estive aqui na seminário que houve em setembro. Então, é sempre uma alegria voltar a essa casa maravilhosa. E, nesses poucos instantes que eu ouvi a irmãzinha dando depoimento, a senhora orientando, é só para dizer que eu tenho uma sensação assim de que todos nós vivamos de uma forma positiva, sabendo, como eu dizia para minha mãe, que a vida não tem script, a vida é de improviso. E eu tenho uma sensação de caminhar como uma guardiã. Então, e a gente não precisa brigar, se debelar, se afligir. Por onde a gente for, fazendo ao outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente, as respostas vêm e a gente vai defendendo o caminho. E a senhora não repara aquela pergunta clássica que para as pessoas, se a gente tem chip, você... Eu não vejo chip na senhora. Tá certo, então. Eu acredito que, de um modo geral, seria isso. Eu agradeço pelo seu trabalho e que estejam todos incentivados nessa obra. Tá? Obrigada. Gente, pelo horário, eu posso pedir para vocês serem breves, porque senão a Margarete vai ter que ir para o aeroporto, a gente vai perder o voo dela, tá? Boa tarde, Mônica. Boa tarde. Então, Mônica, rapidinho, eu só queria saber se eu tenho algum chip implantado. E antes de ontem, em cima da minha casa, voaram
espécie de avião, mas não era avião. Era muito forte o motor. Ele ia voltar. Eu saí lá fora, tentava ver, mas não conseguia. Mas o barulho era... Em nave não tem barulho. Não tem barulho? Nossa, era tão forte. Nave não tem barulho. E não era... era toda hora avião para lá e para cá. Eu falei, gente, mas não é avião isso. O que será? Então não tem nada a ver. Não tem um chip, nada disso, né? Não tem implantação. Não vejo nenhum chip na senhora. Não, né? Não. Eu sou uma coisa muito rápida. Eu vim aqui para o centro a partir da minha irmã, mas só que agora eu fiquei meio perdida. Eu vou na federação, venho aqui, vou ali. Eu queria saber qual o caminho que eu devo tomar. O que melhor lhe aprouver, onde a senhora se sentir bem. Eu sinto bem aqui, sinto bem na federação. As palavras já não me encaixam aqui, entendeu? Então eu queria que eu sou. É onde a senhora se sentir bem. Né? O caminho melhor é aquele que nos faz sentir bem. Então não. Tá bom, então. Tá muito bom? obrigada. Fica com Deus. Bom dia. Bom dia. Eu sou um rapaz de Campinas, né? E... O tímido. Eu fui em 1990, em viagem astral consciente, fui levado a bordo de nave, né? Desceu um feixe de luz e eram 2 seres loiros, cabelo até aqui, alto. E a nave era formato de um micro-ônibus, não era, saía fora do padrão normal, que é esférico discoide, né? E tinha esse casal e tinha uma outra menina dentro da nave, uma morena, que estava sendo levada por eles. E eles perguntou se eu queria ir, se eu estava preparado. Eu falei, não estou preparado para deixar minha família. E desde então, várias vezes, eu nasci em Araxá, me criei em Uberaba, né? E quando nós estávamos passando pela cidade indo para Araxá, a nave, eu via as pessoas nitidamente, que ela tinha um fundo como de vidro, você via embaixo, tanto em cima como embaixo. E uma senhora jogando o milho para eu via muito nítido. E quando estava sobrevoando, chegando na cidade, que eu fui mostrar onde eu nasci, onde que eu passei a minha infância, eles falaram, nós te conhecemos antes mesmo de você nascer. E vem recebendo muito trabalho. Agora, eu fiquei 10 anos sem receber desenhos nenhum, comunicação com eles, recebo os escritos enigmáticos que ninguém traduz, ninguém sabe traduzir, e eles passam a informação para mim, não, a sua missão é fazer, você tem que fazer. Talvez não seria eu que vou decodificar esse escrito, talvez não viria de mim. Então, sou o instrumento para fazer os desenhos e fazer os escritos, né? Isso... sua experiência é real. Não posso dizer o que você escreve, porque eu não vi, mas sua experiência é real. Você é chipado, tudo. Sim, a gente olha assim. Tá? E tem bastante material. Tá bom. E desculpa pelo nervosismo. Não, fica tranquilo, tudo bem, você fez um relato legal. Tá? Obrigado, tá? Bem rapidinho. Primeiramente, gratidão por estar aqui. Eu comecei a trabalhar com vocês no Reiki agora em outubro. Eu sou muito grata por tudo, né? Pelo tudo que você falou hoje. Para ser bem curta, só queria saber se eu sou chipada. Não. E o que isso significa? O quê? Ser chipado. Ué, ter o chip é assim, tem 3 tipos de chip. Você tem um chip que é chamado de neutro, que é um chip de monitoria, que pode ser colocado tanto pela Confederação como por trevas, espíritos de trevosos, inclusive os draconianos. Você tem um chip chamado facilitador, que é colocado pela Confederação, que amplia características que são suas, memória, agilidade de raciocínio, esse tipo de coisa, mediunidade. E tem um chip chamado indutor, que é colocado pelos trevosos, que induz em você um comportamento que é seu, mas que você espontaneamente luta para não fazer. Tá? Mas você não tem chip. Gratidão. Obrigada. Finito? Finito. Bom, no dia 12 nós temos a Sheliana aqui, né? Ela vai fazer, eles vão fazer, os ETs vão fazer atendimento das 18 às 20 horas. 20 horas começa a palestra dela, tá? Como vem ônibus do interior, quem quiser passar com ela venha mais cedo,
porque 6 horas em ponto a gente para de dar ficha, tá? Porque senão não tem, em 2 horas não dá para atender todo mundo. E tem os panetones lá embaixo, essa árvore de... Os panetones que são feitos aqui. Você já falou? Você quer que eu fale de novo? A Margarete, ano passado, a Margarete fez um curso de padeira. É verdade, eu não estou brincando, não. Ela saía às 5h30 da manhã da casa dela, porque ela queria fazer pão aqui na Casa do Consolador. A gente montou uma padaria aqui, que é justamente para fazer curso profissionalizante, né? E desde o ano passado ela está fazendo panetones. Pessoal, a Margarete, a Ali, o Godoy, o pessoal da cantina, Sônia, Cris, Cida Lima, a Isildinha. E esse ano eles fizeram de frutas e de chocolate. Então, é bárbaro, é muito bom, infelizmente, porque eu estou com dieta, né? Aquela coisa assim horrorosa. Eu sempre começo dieta no final do ano. Dura exatamente um dia. Mas o panetone é muito bom e é para a gente poder fazer o Natal das nossas crianças, né? Porque o Natal não se restringe às crianças do projeto Dirce Moura, também são as crianças de rua, e tem muita criança na rua, muita, muita mesmo. Então, aqueles que quiserem comer um panetone sem conservantes, naturebinha e já fluidificado, me disseram até que você cantou para o panetone crescer. Não sei se é verdade, mas dizem que você cantou. Verdade, tá vendo? Ela cantou. Então, é um panetone musical. Então, tá lá embaixo, é 500 gramas, né? Se puderem ajudar, mas é um bom panetone, de verdade, é muito gostoso. Tá lá, à disposição. E a gente agora só volta em fevereiro, primeiro sábado de fevereiro. Contatados agora no dia... Vai ser no dia 9 de... 2 ou 9 você prefere? 2 de fevereiro, tá? O próximo projeto Contato é no dia 2 de fevereiro. E neste Natal, procurem, desafiem-se. Desafiem-se para alguma coisa nova. Não comer o irmão. Comam legumes grelhados, risoto, massa. Desafiem-se a criar uma ceia de Natal crística, sem comer um irmão animal. Eu garanto para vocês que vocês vão se sentir muito melhores do que a gente se sente todos os anos. Desafiem-se. Vai muito bem um desafio. Tá bom? Deus abençoe a todos.